Boa tarde, alunos do Matutino, do Nil Claudino. Espero que todos estejam bem, aí mesmo em suas casas. Que bom que a gente pode continuar com nossas aulas, com nossos aprendizados, apesar do isolamento. Neste momento, eu penso que a tecnologia foi, como nunca, muito útil. Aproveitem esse tempo em casa para ler mais, para estudar um pouco mais, certo? E também para aprender a se organizar, visto que não vai ter aí ninguém puxando a orelha de você para você entregar determinada atividade ou pesquisar ou aprender. Você vai ser autônomo. Ah, sim, lembre-se daquele gráfico que eu fiz no início do ano, um gráfico de PISA, onde 10% era responsabilidade da escola e 90% sua responsabilidade. Agora, mais do que nunca, porque você está sozinho em casa, certo? Só um lembretezinho aí. Então, vamos lá, certo? Olha, eu não vou estar fazendo nada padronizado, é uma aula mesmo simples, estou gravando aqui da sala da minha casa e sem nenhum efeito. Gente, hoje, pelo horário, é produção textual, certo? Amanhã a gente vai ter arte. Eu quero justificar aqui situações específicas a respeito da disciplina de produção textual, que as salas não ficaram acompanhando no mesmo nível, no mesmo estágio do conteúdo, porque, por exemplo, a turma 100 não acompanhou logo de início a disciplina de produção textual por conta de eventualidades que me impediam de lecionar na segunda-feira. Porém, em todas as salas eu já tinha feito um certo estágio da disciplina de produção textual, falamos sobre alguns tipos. Eu penso que eu, olhando no meu controle nas últimas aulas, eu não registrei, mas eu penso que é, fiz uma. Eu fiz uma. Eu pedi para vocês fazerem uma análise dos textos narrativos, fiz uma exposição destes tipos narrativos e pedi para vocês fazerem uma produção de texto, que inclusive alguns leram, certo? Então, hoje nós vamos fazer uma aula padrão, onde eu vou fazer uma rápida retrospectiva. Aí quem não viu, quem não estava na aula, aproveita para recapitular. O vídeo fica disponível para você assistir. Este vídeo também eu vou deixar disponível no meu canal, mesmo que a aula finalize neste aplicativo da plataforma, mas você vai ficar disponível no canal do YouTube. Não sou youtuber, eu criei esse canal exatamente por conta desse período especial do isolamento, ok? Então, acredito que vocês estão acompanhando aí, tomara que estejam, que eu não sei se esse aplicativo é tão bom quanto os outros, mas assim, a respeito das tipologias textuais, a gente aprendeu, certo? Que temos aí 5 tipologias. Vamos ver se eu consigo pegar aqui uma canetinha para me marcar, que eu gosto de ser marcadores. Então, 5 tipologias textuais, certo? E no mais, o que a gente faz quando a gente se pronuncia, quando a gente conversa, interage com alguém, quando nós escrevemos, quando nós resolvemos um problema, certo? O que nós utilizamos? Nós utilizamos tipos de textos. Narramos ou descrevemos, certo? Ou dissertamos, expomos, prescrevemos alguma regra, certo? Então, esses são tipos de texto. Não são gêneros textuais, são tipos textuais, certo? Então, assim, eu até utilizei um pensamento de Luana Castro Vaz, que diz que tudo é texto, certo? Então, é possível que a gente transforme todas as coisas em texto. Então, se tudo é texto, segundo ela, tudo também merece ser lido. Então, meus queridos, eu penso que expus o texto narrativo de maneira bem mastigada com vocês, certo? Então, lembre-se que o texto narrativo, para a gente analisar, até teve alguns alunos que tiveram dificuldade com aquela folha de 2 textos, até divertidos, que eu dei para vocês, e algumas pessoas tiveram dificuldade, não é porque não sabiam, mas é porque não se atentaram a esta estrutura do texto narrativo, que tem a ver com os elementos, os principais elementos que compõem o texto narrativo,
como vocês podem acompanhar aí, certo? Tem que ter alguém que narra, certo? Tem que ter a voz daquela pessoa que narra, que ela pode ser alguém que participa da narração ou alguém que apenas sabe de tudo que está acontecendo, porém não participa, certo? E este conteúdo narrativo, ele também sempre é apresentado para o narrador, aliás, para o observador, perdão, todas as coisas que acontecem, certo? Então, o que acontece e com quem acontece são características do enredo. O enredo apresenta isso para o leitor. Quando a gente pensa assim, tem um filme, então, o que tem no filme? Então, o filme trata disso, sim, dessa forma, e envolve essas e estas personagens. Então, isso é um enredo, certo? É claro que nós temos a participação específica do personagem. Então, temos aí o personagem, isso você já sabe, estamos aqui apenas recapitulando. Então, o personagem é quem participa da história, ok? Temos, é claro que a narração acontece num determinado tempo, certo? E num determinado espaço. Então, quando e onde acontece são características importantes do texto narrativo. Eu falo característica, mas eu quis chamar aqui de elementos, certo? Os elementos da narrativa, os principais elementos, certo? Então, assim, não pode faltar no texto narrativo, especialmente, eu até citei para vocês alguns exemplos, mas especialmente o texto de ficção. Não pode faltar estas características importantes aqui, estes elementos, perdão, certo? Esses elementos importantes aqui. O narrador, o enredo, certo? Os personagens, tempo e espaço, esses elementos aqui, eles compõem o texto narrativo, certo? Faz parte um pouco aí da dinâmica de construção do texto narrativo. Então, assim, nesse segundo item aqui, que eu chamo de característica, aparece muito aqui um atributo que diferencia o texto narrativo dos outros tipos textuais. Por exemplo, se nós estamos narrando, nós temos uma tendência de narrar algo que aconteceu, certo? Porém, este algo que aconteceu, ele pode ser real, mas também pode ser imaginário. Eu até citei para vocês o exemplo do BO. O BO, o depoimento, são espécies de narração que são reais, certo? Agora, você pega a história, por exemplo, da Bela e a Fera, pega a história da Branca de Neve, é uma narração, certo? Mas não é real. Alguém criou isso daí, certo? Então, vejam, o contexto real e imaginário é uma das características do texto narrativo. Você está vendo ali, então você percebe que quando fala contexto envolve tudo, envolve o espaço social, certo? Envolve o tempo, envolve a cultura, tudo isso pode ser real ou imaginário. Vamos pegar aqui, por exemplo, o filme do Avatar. Eu falo daquele Avatar azul, eu nem sei o nome desse, aquele Avatar, que é uns personagens bem grandes e azuis. Não tinha uma cultura, certo? Dentro daquele personagem da mata, que se relacionava com uma árvore gigante, que tinha uma força espiritual daquele planeta, e todos os seres daquele planeta, tanto plantas quanto animais, tinham uma forma de conexão. E aí, através de eu chamo até de cordão umbilical, só que no crânio. Eles tinham ali vindo cabelo, uma forma de se conectar com a natureza, certo? Então, quem criou essa cultura, esse contexto, esse espaço social e político, entendeu? Foi alguém, então tudo é fictício. Então, o contexto real ou imaginário são características do texto narrativo. Agora, é claro, né, os verbos eles podem estar no presente se tiver, se for uma narração onde tem, mas quando eu falo presente, é um presente ocorrido no momento onde aconteceu. Mas os verbos geralmente estão no pretérito indicativo. Eu nem coloquei aqui para vocês, mas é claro que eu posso criar uma narração do futuro. Eu posso imaginar uma coisa do futuro, é narração do mesmo jeito. Não coloquei aqui, mas geralmente os verbos estão no pretérito do indicativo, certo? Mas não se assuste se vocês encontrarem um verbo no presente, mas é o presente ocorrido, entendeu? Dentro da narração. Sempre vai ter a presença de um diálogo, certo? Mas esse diálogo pode acontecer num discurso direto, quando o personagem, inclusive, tem as marcações de travessão no texto. Pode aparecer no discurso direto, mas também no discurso
indireto, quando a fala do personagem é apresentada pelo narrador, mas que tem sim, certo? Agora, uma coisa interessante nas características do texto narrativo é que tudo caminha para resolver um problema, ok? E aí existem diversos tipos de problemas, cada tipo, porque o texto narrativo ele se subdivide em diversos outros tipos, né? Temos romance, certo? Que é um tipo narrativo e assim vai desencadeando, cada um se limita numa forma específica de apresentar a sua estrutura, elementos, as características. E os conflitos sempre é uma forma de desenvolver o texto, porque se não fosse desenvolver, ia ficar um texto monótono. Então isso é interessante porque tem o bem e o mal dentro do texto narrativo. E o conflito ele é esse choque do bem e do mal. Aí vai protagonista, antagonista e assim sucessivamente. Então, penso ter explicado aqui essa parte para vocês. Vamos ver aqui. No que se refere à estrutura física do texto narrativo, isso aqui muitas pessoas tiveram dificuldade. É o seguinte, quando você está lendo o texto, tem uma parte do texto que ela não apresenta os conflitos. Ela basicamente aparecem os primeiros ou os mais importantes personagens. Claro que fica muito a critério do narrador, mas aparece geralmente os personagens mais, vamos dizer assim, que serão mais tratados na narrativa e apresentam o espaço onde mais ou menos as coisas vão se desenvolver. Essa ideia é uma ideia de apresentação, uma introdução do texto narrativo. A partir do momento que acontece uma coisa e essa coisa ela representa o problema que tudo vai assim que vai direcionar todos os acontecimentos e vai envolver todos os personagens no desenvolvimento, então esse acontecimento ali que você pode até selecionar, eu até botei esse exemplo, peguei assim eu não peguei a folha, mas eu risquei no quadro, eu pedi para vocês separarem essa parte aqui outra introdução, então apresentação, e aí vem o desenvolvimento e assim sucessivamente. Eu pedi para vocês fazerem isso, porque é uma estrutura física do texto. Então, da primeira palavra até o momento que uma frase expressa um acontecimento da narrativa, que esse acontecimento ele vai desencadear outros e outros acontecimentos da narrativa, então isso é o início dos conflitos. E o início dos conflitos é o início também do desenvolvimento, certo? Então, antes do conflito, do início dos conflitos, é a introdução ou a apresentação, e aí quando começa os conflitos, nós temos ali o início do desenvolvimento também, certo? Agora, esse desenvolvimento, que envolve muito os conflitos, ele vai também ser encerrado por outro acontecimento já desencadeado, ou seja, a partir deste, que envolve todos os personagens. Vai ter um momento da narrativa, quando eu falo isso, eu peço para vocês prestarem atenção às novelas e os filmes que vocês gostam. Tem um momento que todo mundo está envolvido no mesmo problema, certo? Todo mundo está envolvido, não importa qual é a classe social apresentada no filme, qual é a dimensão do ser que envolve os personagens, não importa. Eles, de alguma forma, vão estar envolvidos num dado momento, lá próximo do fim, vai estar envolvido nesses problemas da narrativa. Então, isso é o clímax, é o ponto mais alto da narrativa. De maneira que dali só tem uma solução possível. E você já consegue, inclusive, desejar qual solução deveria ser, certo? Eu não estou dizendo que sempre vai ser um final feliz, mas o clímax ele já vai dando uma ideia de qual é a solução. E quando essa solução aparece, então, ok, o desfecho. Olha, eu já até expliquei no slide anterior os tipos de discurso, né, que pode ser direto ou indireto, que também faz parte do texto narrativo, certo? Então, romance, conto, fábula, depoimentos, relatos, o BO, certo? Tem até também a entrevista, dependendo do conteúdo, de como a entrevista é feita, sobre o que ela acaba tendo uma característica narrativa. Uma coisa que eu pedi para você, que eu falei para vocês na sala de aula, é que tem uma diferença entre o texto narrativo que é fictício, certo? E o texto com narratividade, que é um texto que geralmente é real, porém não é um texto fictício. Então, assim, quando fala assim, textos com narração, nós temos o texto narrativo, que é o texto
fictício, e temos o texto com narratividade, que é geralmente o texto real, mas tem que ser o texto real, né? Porque uma coisa ou ela é real ou ela é fictícia. Então, o texto narrativo ele, tem que ser, fazer parte do campo fictício, e o texto com narratividade não, certo? Mas ambos são textos com narração. Então, texto com narração, certo? Então, geralmente essas características aí. Quando é fictício, texto narrativo. Quando é um texto real, mas também é um texto com narração, então é um texto com narratividade. Entendido? Ok, então vamos passar para frente, que isso era uma retrospectiva. Texto descritivo, certo? Olha só, o texto descritivo, eu até falei isso para vocês dentro da sala, assim, quando você olha para uma coisa e você tenta dizer, falar quais atributos compõem aquela coisa, pertencem àquela coisa, quando você fala dos atributos de uma determinada entidade no texto, não importa o que é, se é um objeto, se é uma pessoa, certo? Se é uma cena, um acontecimento, não importa. Quando você descreve, você está incorrendo no tipo textual descritivo, certo? Então, descrever é falar sobre, listar, certo? Enumerar as características, os atributos de uma determinada entidade. Agora, essa descrição ela pode acontecer de duas formas. Se você, certo, deixar claro no texto que, por acaso, a determinada característica ou atributo da entidade que você está descrevendo, na sua opinião, é exagerado ou não sei o que, então já está aparecendo o quê? Está aparecendo aqui a sua opinião, certo? Agora, vou apagar isso aqui. Mas deixa aqui. Está aparecendo aqui a sua opinião, ok? E se aparece a sua opinião, então significa o quê? Que você... Deixa eu ver se eu consigo assim. Não consigo. Então, que você está fazendo uma descrição subjetiva, certo? Se aparece a observação, o sentimento, a opinião, certa interferência do autor, então é um texto, uma descrição que seja subjetiva. O contrário é quando você vai direto ao ponto e não faz interferência nenhuma, somente descreve. Por exemplo, aquela cadeira, estou olhando na cadeira ali, certo? É azul, certo? É larga, tem uma mistura de cores, assim. Quando você faz essa descrição objetiva sem interferência, então você está fazendo uma descrição objetiva. Pronto. Subjetiva tem sentimentos e opiniões, interferência do autor. Objetiva, não. Então são duas características integrantes do texto descritivo. Então, tem muitos os verbos de ligação, olha só. Vamos dizer assim, fulano é alguma coisa, fulano foi alguma coisa, fulano será alguma coisa. Então nós temos aí um verbo de ligação. Mas esse não é o único verbo de ligação, certo? Fulano está doente, esteve doente, ou fulano estará. Então isso depende muito do contexto da sua descrição. Então o verbo de ligação nós vamos encontrar aqui geralmente no presente ou, certo, no pretérito do indicativo. Porém, nós temos, claro, condição de descrever fazendo também profecia, certo? É possível fazer isso também. Mas, assim, geralmente você vai encontrar no presente ou no pretérito do indicativo. Os verbos de ligação são características também integrantes. São características, porém, eu coloquei aqui nesse item 2 como recurso, ou seja, aquilo que você... até que essa palavra não era nem ter colocado aqui, certo? Porque ela tem aqui um duplo sentido, eu não vou nem explicar agora. Mas assim, os principais recursos, vamos pensar que recurso, certo? Eu nem sei escrever aqui, vou só falar, escrever com mouse, recurso como se fosse ferramentas, certo? Recurso como se fosse ferramentas que você utiliza, ferramentas textuais, né? Para que você utiliza para a construção de um determinado texto. Nesse caso aqui, o tipo textual descritivo. Olha só, um recurso interessante é capaz de esse atalho permitir apagar essas coisas aqui. Estou olhando aqui, não estou vendo possibilidade. Ah, não, está uma borrachinha aqui. Muito bem, estou aprendendo igual que os meus professores do Gran Curso. Pronto, melhorou aqui esse negócio. Muito bem, então assim, vocês observem que quem está fazendo a descrição, geralmente ele vai fazer uma lista. Por exemplo, alta, magra, baixa, depende. Entendeu? Feia ou bonita, está fazendo sempre uma enumeração de atributos, de características
de propriedades da entidade que você está descrevendo. Então, a enumeração ela faz parte das características também do texto descritivo, certo? Faz comparação. Agora sim, gente, olha, quando entra a comparação, aí sim você está fazendo uma descrição que seja subjetiva. A metáfora, nem tanto, depende da metáfora, certo? Então isso vai vir no contexto. Mas se você faz a enumeração, ele é enxuto, não tem, é um texto que seja, certo? Meramente, certo? Para aí, deixa eu descartar esse negócio que eu estou tentando fazer aqui. Então, assim, quando você faz... Então, continuando aqui a nossa aula, eu havia falado que uma dos recursos, né, podemos chamar também de ferramenta, do texto descritivo é você enumerar, certo? E quando você enumera o texto, ele é uma descrição direta, certo? Uma descrição objetiva. Ou você pode fazer comparação em metáforas, que pode ser descrição subjetiva. Okay? Vamos para o próximo slide. O texto dissertativo argumentativo. Eu lembro de uma sala, foi uma das salas de... Agora não estou lembrando se essa hora no meu registro, que eu não tinha trabalhado esse tipo textual aqui, e aí eu ainda ia trabalhar as redações com vocês. É por isso que eu estou fazendo essa aula aqui, retrospectiva, porque quando tudo voltar, eu quero trabalhar a redação com todo mundo. Então veja só, o texto dissertativo argumentativo, que é o modelo de texto que eu vou utilizar para a gente produzir as redações. Esse tipo textual permite que o autor produza um texto utilizando o texto, que é a parte onde ele produz, o intertexto, que são as interferências externas, ou seja, as citações que ele faz, para poder criar o argumento. E esse argumento é a defesa dele, é ele defendendo um ponto de vista. Pode estar com uma linguagem assim meio estranha, mas veja só, mesmo numa conversa informal, se você por acaso estiver conversando com uma pessoa e você utilizar vários elementos externos à sua conversa para provar que sua conversa é verdadeira, você está argumentando, certo? Mas quando falamos do texto dissertativo argumentativo, nós temos aqui algumas características que são, vamos dizer assim, legalmente aceitáveis e até impostas quando você vai fazer uma redação do Enem, quando você vai produzir um artigo de opinião, um TCC de uma faculdade. E aí é interessante que quando você também vai produzir um documento como um ofício, uma carta para alguma autoridade, certo? Ou, não sei, escrever um livro, ou escrever mesmo um texto para uma pessoa estranha com quem você não mantém uma relação de afinidade. Então, o texto tem algumas formalidades que é interessante a gente ver. Então, veja aqui. Vou pegar aqui minha canetinha de novo, passei no slide, certo? O negócio aqui podia ser de outra cor, vou melhorar para a gente. Vou pegar minha caneta. Veja aqui. As principais características do texto dissertativo e argumentativo, apesar de ter um texto expositivo, mas é expor. Claro que você vai expor, mas quando você faz isso, você também analisa e, eu já até falei ali, você defende o seu ponto de vista. Foi aí uma cobra para arriscar a sublinha. Você defende o seu ponto de vista com o quê? Com argumentos, ou seja, informações que complementam o seu ponto de vista. E essas informações também podem ser dados, certo? Agora, dados pode ser numérico ou pode ser uma informação concreta, externa àquilo que você está expondo. Então, dados. Então, assim, expor, analisar, defender um ponto de vista com argumentos e dados é uma, certo, característica relevante de um texto dissertativo argumentativo, certo? Porque você está ali preenchendo o seu conteúdo, onde você está defendendo, com dados seu e ou de outros, certo? De outrem, para defender, certo? Para dizer que você tem razão. Então, no texto dissertativo argumentativo, você tem que ter razão. Você não pode, assim, eu acho, talvez, não. Você tem que ter razão. Por isso, você tem que ter dados, você tem que ter argumentos. Então, assim, quando você faz isso, a sua linguagem é sempre clara e objetiva, certo? Ou seja, você não vai esconder nada, você não vai fazer arrodeios, você tem que ir direto ao ponto,
certo? Então, você não pode também ter marca de oralidade, eu até expliquei isso aqui em alguma sala, o que significa essa marca de oralidade? É quando aparece no seu texto marcas que são do discurso pessoal, certo? Tipo, oxe, tipo, não tem, tipo, né, certo? Você não pode colocar isso no seu texto, então isso é oralidade. Ou seja, tem que ter um mínimo, certo? O mínimo. Eu até esqueço esse mínimo aqui, porque, assim, dependendo de onde você vai enviar o seu texto, não tem que ter nada, certo? Mas, pelo menos, ele fala assim, o mínimo de pessoalidade, entendeu? Porque tem algumas pessoalidades que são aceitáveis. Não vou dar aqui um exemplo para vocês, senão vai ficar um conteúdo muito extenso, mas, assim, você tem que ter um texto enxuto, certo? E sempre utilizar os verbos. Não se preocupe que a gente vai trabalhar as redações de maneira mais incisiva, mais apropriada, e vocês podem estudar videoaulas de outros professores aí no YouTube, certo? Mas o texto que tem pessoalidade é um texto que aparece as marcas pessoais, com terminações, por exemplo, armos, ermos, erros, irmos, ou seja, andarmos, falarmos, partirmos, comermos, fazermos, certo? Formos, propormos. Então, se aparecer isso aqui, então tem pessoalidade. Então, nem pode ter oralidade e nem pessoalidade. Oralidade é quando é muito coloquial. Então, e pessoalidade é quando aparece o eu e o nós, certo? Então, sempre tem que ser na terceira pessoa. É ele ou eles que fazem, que fizeram, que devem fazer. Ok? Então, o foco do texto é sempre no tema. Então, não tem aqui a interferência do autor. Então, é sempre no tema. Não temos aqui autor. Ok? E qual é a estrutura básica do texto dissertativo e argumentativo? Claro que você vai ter que fazer uma abordagem daquilo que você vai apresentar para o seu leitor. E isso é o que acontece geralmente nas 5 primeiras linhas, certo? Depois nós temos um espaço maior, que é onde você vai apresentar realmente os dados, os argumentos, vai defender o seu ponto de vista, vai desenvolver a coisa. Então, chamamos isso de desenvolvimento, certo? Não se preocupe com minhas linhas, que eu não sei riscar assim no computador, não. Eu já tive alunos de informática que riscam melhor do que eu. E aí, quando você faz esse aprofundamento de dados sobre o tema que você abordou lá na introdução, é claro, no seu título, se tiver, então você está apto a apresentar uma solução, a fazer uma retomada daquilo que você abordou e concluir com firmeza, certo? Vamos deixar esse pouco para lá, com firmeza, com seriedade sobre aquilo que você tem discorrido, certo? Tem escrito, tem defendido no seu texto. Então essa parte aqui é a introdução, certo? Você faz o fecho das suas ideias que são abordadas. Então aqui temos alguns exemplos, né? Como o artigo de opinião, certo? O resumo, a resenha, o jornal, certo? Os jornais sérios, porque os jornais estão cheios de jargões. E temos a redação argumentativa, dissertativa argumentativa, que é aquela que a gente utiliza no Enem, utiliza nos vestibulares e concursos públicos, certo? Quando tem concursos mais pesados, tem essas redações dissertativas, ok? Então, gente, se estivesse na sala de aula, eu ia perguntar se tiver alguma dúvida, mas dúvidas vocês podem enviar, pode escrever, sim, vocês podem escrever na aula mesmo, na postagem, pode escrever as dúvidas de vocês que eu vou responder com áudios, ou posso selecionar as dúvidas e fazer uma segunda videoaula, certo? Mas vocês podem também pesquisar sempre em outros lugares. Por último, nem é por último, olha eu brincando aqui. Então nós temos aqui o texto injuntivo e prescritivo. Eu também dei aula desse texto aqui para vocês, não lembro, eu dei aula, certo? O texto injuntivo ou prescritivo, veja só. Sempre que você se dirige a um outrem, certo? A uma pessoa, ao seu próximo. Sempre que você se dirigir ao seu próximo, e você influenciar o seu próximo a fazer alguma coisa, a dizer alguma coisa, a tomar um determinado comportamento, então você está incorrendo na injunção. E essa injunção ela também pode ser um texto, certo? Porque o texto, lembra? Nós usamos nossos textos diversas vezes no nosso dia para nos comunicarmos, para expressar nossa opinião, nossos sentimentos, para resolver nossos problemas, para nos entendermos e até nos desentendermos. Então, a injunção está incluída aí. Então, esse tipo injuntivo é quando você influencia o próximo. Mas essa forma de influenciar pode ser com instrução, quando você ensina a fazer alguma coisa, mas a pessoa é sempre facultada a seguir ou não. Pode ser com conselho, quando você diz que é bom fazer alguma coisa, mas aí é que a pessoa não faz mesmo.
E a prescrição, quando você diz, cara, ou tu faz ou tu se racha. Tem que fazer, certo? Então, instrução, conselho, ordem, certo? Que é a prescrição, são formas de você influenciar o outro. É tipo assim, você pode dizer assim, fulano, é importante você fazer isso por essa razão. Você segue isso e dessa forma. Instruir, certo? Então você pode, assim, sabe, fazer aquele gato do Shrek é que chama. Ficar assim, bem assim, fulano, por favor, faz isso. Entendeu? E aí você está, tipo, suplicando. Ou então, você pode dizer assim, fulano, faça isso, caso não te meta porrada. Então você está ali fazendo injunção. É claro que você não vai fazer isso, né? Tem várias formas de injunção. A lei, por exemplo, eu até coloquei aqui embaixo, aqui, certo? As leis são exemplos de textos prescritivos que você ou faz ou racha. Entendeu? Então aqui, voltando aqui para o início, os verbos, olha, estão sempre no imperativo. Essas três formas aí, pedir conselho, certo? Fazer súplica ou dar ordem, é imperação. Serve o verbo no modo imperativo. Então, as instruções são sempre claras e objetivas, ou seja, tem negócio de lenga-lenga, de rodear, de apostos, de clichê, não tem não. É isso ou aquilo, pronto. Entendeu? E aí, qual é a finalidade, certo? Até um pouco repetitivo, conselho, orientação ou indicação são finalidades do texto instrucional, certo? Texto instrucional. Já o texto prescritivo é dar ordens ou fazer imposição. O texto instrucional faz um conselho, dá uma orientação, dá uma indicação, mas não obriga a pessoa a fazer, mas o texto prescritivo obriga, certo? Então, nós temos a receita, certo? A receita é um tipo de texto que também é muito parecido aqui com o manual, mas esses dois tipos aqui, manuais e receita, dependendo muito do contexto, no geral, ninguém precisa seguir. Se me dá uma receita de bolo, eu posso botar outra coisa, ampliar a receita, certo? A bula do remédio, se for o caso, não. Eu acho que não é bom a gente ficar tomando remédio sem orientação do médico, não. Então, ela é prescritível, certo? Lei é prescritiva. O mandado é prescritivo. Cara, não precisa se lasca. Entendeu? Então, é isso daí. Mas vocês podem ver depois, eu volto e revídeo a aula. E por último, o texto expositivo. Olha, apesar do texto argumentativo, que a gente trabalhou lá, apesar desse tipo textual, eles terem condição de expressar características expositivas, mas existe o texto expositivo que não argumenta nada, que não descreve nada, que não narra nada, mas que expõe uma determinada, vamos dizer assim, expõe aí uma determinada, deixa eu retomar aqui. Então, assim, nós temos o texto dissertativo argumentativo que expõe algumas características que parecem um texto expositivo, mas o texto expositivo é aquele que não se vincula com nenhum dos outros textos, mas expõe algo de forma objetiva, direta, sem interferência do autor, certo? E você vê lá, acolhe aquela informação enxuta que tem o objetivo apenas de esclarecer, de tratar de um assunto de forma bem direta, certo? Esse aí é o texto expositivo. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Peraí, que aqui em casa é complicado. Então, tá aqui. Então, assim, algumas características, deixa eu pegar novamente aqui minha canetinha. Algumas características do texto expositivo, olha só, é que eles são impessoais, ou seja, não aparece autor, não aparece ninguém, certo? Eles vão direto ao ponto, certo? E não tem lado A nem lado B, certo? É neutro. Então, quando ele é neutro, automaticamente não traz posicionamento sobre o tema, certo? Ou seja, o objetivo é explicar, é expor o assunto e não tem interferência do autor. Quando isso acontece, automaticamente nós temos uma linguagem que vai direto, aliás, que não tem sombra de dúvida, que vai direto ao ponto. Os verbos estão predominantemente no presente, você pode fazer isso, do indicativo, porque você está tratando de uma informação, vamos dizer assim, científica, com um pouco de dados
e com algumas informações que é importante para o leitor saber. Porém, você não está defendendo o ponto de vista, não está argumentando, não está narrando, não está descrevendo, você está só expondo dados geralmente científicos. Os textos expositivos são geralmente científicos, certo? Porque não tem interferência nem de se focar no autor, aquele que fala, nem de persuadir, no caso do texto prescritivo, o receptor. É um texto neutro, certo? Exemplo aqui, dicionário. Gente, o dicionário convence você a fazer alguma coisa? Não. A notícia, gente, aqui um pouco assim, depois, se eu fosse professor de interpretação textual, eu ia ensinar para vocês que as nossas notícias, elas estão tentando persuadir as pessoas ultimamente, principalmente agora com o apelido da mentira, fake news. Então, mas a notícia em si, ela está sendo um texto expositivo, só te dá informação, mas hoje não, hoje a notícia é carregada de informação subliminar. Mas isso não mexe muito, por enquanto, no gênero textual, certo? O gênero textual notícia, ele tem o tipo textual expositivo, ok? A entrevista, entendeu? Para ser um texto expositivo. A reportagem, agora sim, as reportagens são muito dinâmicas atualmente, às vezes ela foge muito do texto expositivo, mas ela é só para expor também, ok? Então, penso que eu finalizei aqui, deixa eu só ver aqui, sim, finalizei. Olha, ficou até um pouco extenso aqui essa aula, mas vejam, esse aqui é uma retrospectiva, eu acredito que não tenha ficado tão bom quanto, mas vocês podem não só retornar ao vídeo, pode escrever alguma dúvida aí na postagem mesmo da aula, e vocês podem assistir outras videoaulas, né? Eu não sou o melhor professor, né? Estou aqui compartilhando com vocês o pouco que consegui aprender. E aí vocês podem sim fazer aí N pesquisas, porque 90% de tudo aquilo que você precisa aprender é responsabilidade sua. Entendeu? Então, eu finalizo aqui esse vídeo, se bem que tem algumas orientações que eu vou deixar escrito, viu, gente? Vocês vão entregar um trabalho para mim, eu vou deixar o trabalho postado aí na videoaula, não, perdão, ali na plataforma, e vocês vão utilizar o próprio espaço da aula, dessa postagem, para me entregar este trabalho, certo? Eu vou mandar para vocês uma sequência de textos narrativos, descritivos e com todos os tipos de textos que a gente tem trabalhado. Vocês estudam aí de novo para depois responder essa atividade, tem aí um prazozinho para vocês. E aí vocês vão me entregar escaneado, quem puder ser escaneado, ou com foto. Mas quem puder fazer escaneado, faça, que é bom. Entendeu? E utilize lá a própria postagem. Então vocês sigam as orientações que vai ficar escrita lá na própria postagem, certo? Então, por enquanto, até mais para vocês. Deixa eu ver se eu consigo parar esse negócio aqui. Até a próxima aula. Esse negócio de programa podia ter um espaço aqui melhor. Então, gente, tchauzinho. Então, até a próxima aula. Certo? Um abraço para todos.